Bom dia, povo amado do Senhor, mais um dia de devocional para líderes. Hoje tem muita coisa linda, viu, gente? Capítulo 4 de Gálatas. Muita lição preciosa. Deixa eu fixar aqui o nosso assunto. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Marlene. Bom dia, Josias. Nós estamos começando o nosso devocional para líderes. Estava só fixando o nosso assunto. Hoje, capítulo 4 de Gálatas. Então, já abre a Bíblia em Gálatas, capítulo 4. Vamos esperar as pessoas irem chegando para a gente entrar no capítulo 4. Enquanto isso, vamos falando de forma geral sobre essa sexta fase do devocional para líderes, estudando o livro de Tiago. Bom dia, Gi, seja bem-vinda. A gente vai já entrar de fato no capítulo 4, tá? Vamos só esperar o pessoal ir chegando pra gente não precisar repetir. Enquanto isso, vamos fazer aí uma revisãozinha. Vamos ver. Joselmo, querido, seja bem-vindo. Bom dia. Vamos falar, gente, sobre esse livro lindo. Vocês estão gostando de Gálatas? É um livrinho rápido, né? Curto. Paulo, que é o autor. Paulo é o autor de vários livros do Novo Testamento, né? Graças a Paulo, nós temos acesso a tanta informação preciosa, tantas lições importantes. Bem-vindo, Tiago. Então, Gálatas é isso, né, gente? É o momento em que Paulo mostra... Tem uma expressão aqui no capítulo de hoje que eu acho muito linda, né? Que mostra o empenho, a dedicação de Paulo. É um homem que mudou completamente seu comportamento desde a sua conversão, né? Aquele que antes perseguia, agora não permite mais que ninguém seja enganado, né? Perseguido. É aquela pessoa que realmente aceita e recebe o chamado. Um homem de coragem, um homem de força, um homem de fé. Um homem que realmente tinha uma aliança profunda com o Senhor. E tem muito a ensinar aos líderes, né? Nós líderes devemos trazer o exemplo de Paulo como um exemplo de um líder que liberta e não prende. Ele nos mostra a nossa liberdade em Cristo, e isso é muito precioso. Porque quantas vezes nós, enquanto líderes, ou conhecemos líderes ao nosso redor que estão buscando escravizar as pessoas em coisas que não deveriam ser escravizadas, né? Tentando impor regras, leis, cobrando, exigindo, muitas vezes criticando as pessoas pelo não cumprimento de normas, de leis, de estilo de vivência que não é aquilo que realmente importa. Não é a base, ali não são princípios, né? Não está na base. E é muito importante a gente fazer essa distinção, né, gente? É muito importante a gente definir o que é regra, o que é princípio na nossa vida. Porque tem muita gente vivendo por regra, obedecendo o líder espiritual, obedecendo seja quem for o líder, né? Às vezes pai, mãe, ou às vezes na empresa, mas está fugindo dos princípios, né? Na verdade, os princípios eles são infinitamente mais importantes do que as regras. As regras são normalmente aquelas coisas mais taxativas, né? Que nos prendem, que nos escravizam, que nos obrigam, que muitas vezes nos oprimem. Os princípios nos libertam. Seguir princípios é realmente seguir ao Senhor. Seguir aquilo que de fato é a palavra do Senhor. Aquilo que importa para Deus verdadeiramente. Bom dia, Lu. Bom dia, Regina. Sejam bem-vindas. Bom dia, Yuri. Então, essa é a verdade que Paulo nos mostra, a liberdade que está em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou e é por isso que nós somos livres, não livres para fazer qualquer coisa, não livres para pecar, né? Apesar de também termos, né? Nós temos o livre-arbítrio para escolher por isso, mas não é esse o sentido, né? O sentido dele é que a gente possa realmente aprender os princípios do Senhor e seguir aquilo que cabe na nossa vida hoje. Então, vamos lá, vamos entrar no capítulo 4 de fato. Todos juntos, com a Bíblia na mão. Vamos lá. Nossa filiação em Cristo. Então, gente, esse primeiro momento aqui vai falar sobre a filiação. Só contextualizando, né? Naquela época, Paulo estava conflitando, não era nem conflitando, né? Ele estava se posicionando diante dos cristãos que estavam sofrendo aquela pressão do povo judeu, né? Aquela obrigação, aquela coisa de ter que seguir as leis judaicas. O povo queria que as pessoas, os gentios, eles seguissem primeiro o judaísmo para depois pensar se são cristãos. Então, assim,
completamente incongruente. E Paulo não aceitou isso. Como líder espiritual, como líder representante de Deus na terra, ele simplesmente se posicionou com coragem, com bravura. Ele confrontou Pedro, lembram disso? A gente já falou aqui em capítulos anteriores. Ele confrontou Pedro, então isso é muito importante, o posicionamento. Aí o que é que houve? Agora ele tá mostrando, em vários momentos aqui em Gálatas, são os argumentos de Paulo para o povo, para que aquele povo pudesse de fato entender o que estava acontecendo. Então, olha aqui o que ele fala. Esse argumento aqui é precioso porque ele vai falar sobre filiação, a nossa filiação em Cristo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Olha, ele está fazendo uma analogia, tá, gente? Ele está fazendo, aí, ó, é pra gente refletir. O tempo em que o herdeiro, ele é herdeiro, né? A pessoa se tornou herdeiro. Agora, enquanto ela não tem idade, ela não está no momento da vida para assumir a herança, ela está ali sobre tutela, sobre curatela. Então, ainda escravo porque está precisando das decisões tomadas por outras pessoas, entendeu? Então, é isso aí que ele está falando. Depois, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, nesse momento, nós recebêssemos, para que nós recebêssemos o quê? A adoção de filhos, para que filhos nos tornássemos. Quando ele fala aqui no versículo 4, ó, a plenitude do tempo. Então, é para a gente entender que essa plenitude do tempo, ela cabe a Deus, ao Senhor. É Ele que é o Deus do tempo, é Ele que sabe o tempo de plantar, o tempo de colher, Ele que sabe o tempo das coisas acontecerem. E aí fica aquela pergunta, né? Será que nós nós aceitamos com amor, com alegria, com obediência, o tempo de Deus para todas as coisas? Ou será que a gente se chateia? Será que a gente reclama com o Senhor? Será que a gente se distancia? Será que a gente se ira porque as coisas não acontecem no nosso tempo? Então essa aí é uma reflexão boa. A plenitude do tempo está no comando do Senhor. Deixa eu ver quem chegou depois. Bom dia, Estazinha, seja bem-vinda. Bom dia, Daiane, querida. Eudson, amigo, seja bem-vindo. Mônica, querida, seja bem-vinda também. Muito bom dia. Vendê em Fortaleza, bem-vindo. Então, gente, vamos lá, vamos seguir que aí tem mais coisa boa aqui ainda nesse início. Deus enviou... Não, aqui, ó. E porque vós sois filhos... Enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Gente, olha como é precioso aqui esse momento. Ana, seja bem-vinda, querida. Olha como é precioso esse momento. Sabe o que está falando aqui, esse início? Está falando da nossa filiação em Cristo. Está falando que nós somos filhos amados do Senhor. Entende? Esse início aqui, quando ele começa a comparar o herdeiro que ainda está sob tutela ou curatela, como ainda sendo escravo, porque ainda está dependendo de outras pessoas, ainda está sobre a liderança de outras pessoas, a vontade de outras pessoas, aqui ele está falando, é uma analogia para a escravidão do pecado. Para quando a pessoa ainda está presa ali ao pecado, às coisas negativas, né? Quando a gente fala que a nossa filiação ela está em Deus, que nós somos filhos de Deus, porque assim ele nos chamou de filho. Olha que coisa linda. É para que a gente fortaleça em nós a nossa identidade de filho amado. Então, por mais que hajam as leis, maior é a nossa filiação. Entende? Por mais que hajam regras, maior é a filiação. Deus nos ama por quem nós somos, não pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Assim são os pais. Entende? E assim devem ser, né? Assim devemos ser nós. Assim devem ser pais com seus filhos. Entende? Então, em primeiro lugar, é a gente começar a olhar para o ser humano, para as pessoas. Seja no ambiente profissional, seja em casa, qualquer lugar que a gente exerça liderança, a gente olhar para os nossos liderados como seres humanos, como pessoas preciosas, como filhos amados do Senhor. E se eles são filhos e eu sou filha, nós somos irmãos em Cristo. Isso representa uma grande família. Isso era para nos levar, gente, à unidade, não à separação.
Entende? Então, existe aí um contexto de família divina, família de Deus, irmãos em Cristo, que deve ser infinitamente maior. Isso aí fala de identidade, isso fala de filiação, isso fala de quem nós somos em Cristo. Isso não tem a ver com o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Isso não tem a ver com as nossas realizações, com as nossas capacidades. Isso é outra coisa, gente. Não que não seja importante, mas é um outro nível. Entende? Não dá pra gente comparar um outro nível. Deus nos ama por quem nós somos, porque Ele nos escolheu como filhos. Ele decidiu nos chamar de filhos e assim somos, porque Ele escolheu por isso. Entende? Então nós devemos aceitar essa filiação de Cristo na nossa vida. A única coisa, gente, que vai nos salvar, que vai nos libertar, que vai nos manter realmente com a herança, é quando a gente diz sim para essa filiação. Tem muita gente que Deus lhe chamou para ser filha e a pessoa não tá aceitando essa filiação. Então toda a herança do reinado de Cristo não pode vir para você se você nega essa filiação, se você não se vê como filho de Deus. Então, para receber essa filiação, você precisa ter fé. É isso que Paulo ensina para os Gálatas. Você precisa ter fé e entender que não por merecimento, não por capacidade, não é o que você faz ou deixa de fazer que traz o desejo de Deus de te tornar filho dele. Entende? Então, vamos voltar a entender, vamos aqui entender isso para a gente fechar esse momento. Nós somos filhos porque Deus assim escolheu. É maravilhoso ser filho de Deus, gente. Você é herdeiro do trono, você é herdeiro do reinado todo. Você tem noção disso? Eu falo às vezes, né? Algumas pessoas talvez até me ouvido falar isso. Eu falo que, sendo filho, olha como é que nós devemos agir. Não com arrogância, não com prepotência. Mas se nós somos filhos de Deus, e se tudo no mundo quem criou foi o Senhor, e tudo isso pertence a Deus, então você tem noção que você é dono de tudo isso? Nós somos herdeiros, gente. Até do que se não conhece de terra nesse mundo, nós somos herdeiros. Mas muitos de nós não temos nos visto como herdeiros. Nos diminuindo, nos cobrando, nos culpando, criticando os outros. Entende? Olhando para os outros pelo que eles fazem e não por quem eles são. Isso é muito comum na liderança, sabe? Tem pais que olham para os filhos e fica, filho merece, não merece uma coisa pelo que ele fez ou não fez. Tirou nota boa, tirou nota ruim. Participou da aula, não participou da aula. Entende? Se comportou bem, se comportou mal. É como se o amor dos pais pelos filhos dependesse do comportamento deles. Gente, e não foi isso que Deus fez conosco. Entende? Não foi isso, sabe? Às vezes na liderança empresarial também, as pessoas criticam a identidade do liderado. A pessoa critica, reclama, lamenta, massacra o outro, sabe? E não se trata disso. Aquela pessoa, ela recebeu a filiação tanto quanto você. Na verdade, nós somos irmãos em Cristo, entendeu? Então, nós devemos olhar para os outros com o olhar que Cristo tem por nós. Com o olhar de filho amado. Ele está sempre disposto, gente. A gente ganhou, por isso que a fé, o que leva à salvação? A fé e não as obras. Como Paulo vem dizendo aqui ao longo de todos os capítulos e vem aqui no 4 reforçar essa ideia. Por quê? Porque é a nossa fé. Olha, se fosse pelas nossas obras, ninguém aqui seria digno de salvação. Por quê? Porque nós erramos pra caramba. Vocês têm ideia? Olha o quanto nós muitas vezes cobramos dos outros. Olha quantas vezes nós não toleramos os outros. As falhas, os defeitos, os pecados, as quedas. Mas você já imaginou se Jesus Cristo fosse desse jeito conosco? Você já imaginou se Ele fosse tardio a nos perdoar? Tardio a nos corrigir? Tardio a nos amar? Tardio a nos receber de braços abertos? Você já imaginou como seria? Né? Quantas vezes, gente, nós demoramos para dar o perdão, reclamamos, lamentamos, nos estressamos com os outros, né? Eu até outro dia falei essa frase aqui. Você já pensou se Jesus Cristo se estressasse conosco? Como seria? Mas não, Ele nos ama por quem nós somos. Ele não olha pelo que nós fazemos, deixamos de fazer, para as obras. Ele não olha para isso. Isso aí, gente, a gente faz por Deus, por amor, por gratidão, por honra, sabe? É o mínimo do mínimo que a gente pode fazer para honrar esse Deus tão maravilhoso, tão de amor. Mas não é isso que depende a nossa salvação. Ele quer que a gente acredite, que a gente esteja perto dele, pecando, caindo, levantando, mas perto dele. Entende? Não é assim que muitos pais sentem, né? Não é assim a paternidade, a filiação, a maternidade. Então que nós possamos realmente olhar para as pessoas com os olhos de Cristo por nós. E que hoje nós possamos assumir em nós
a paternidade de Cristo, a filiação, que somos filhos, filhos amados de Deus, não pelo que fazemos, não pelo que deixamos de fazer, não pelas obras, mas pela fé, porque nós acreditamos que essa filiação vem dele, que ele nos chamou para filhos. A fé é o que vai mudar tudo, amigos. Então, hoje eu quero fortalecer, hoje Deus nos chama a fortalecer a nossa fé na filiação que temos, né? De sermos chamados de filho. Tem muitos motivos pelos quais Deus te chama de filhos. E hoje eu te incentivo, eu te inspiro a focar em quem você é em Cristo. Qual é a tua identidade? Como é que Cristo te vê? O que é que ele diz a respeito da tua identidade, quem você é? Porque você é filho amado do Senhor. Então, como é que Cristo te vê? Isso é um exercício, tá, gente? No final eu vou repetir, mas já anota aí. Você vai escrever quem você é segundo o olhar de Cristo. A filiação de Cristo. São frases completas começando com eu sou. Não é o eu sou como é que sua mãe lhe vê, seu pai lhe vê, seu líder lhe vê, seus liderados te vê. Não. É como Cristo, que deve ser e que é o líder da nossa vida, lhe vê. Como é que ele te vê? Quem ele pensa que você é a respeito de você. Quem ele te chamou para ser. Então, você vai fazer isso aí. Esse exercício vai reforçar, vai fortalecer a tua identidade em Cristo. Vai fortalecer a tua conexão com ele. Vai fortalecer essa identidade, essa filiação. E isso é muito precioso, amigos. Porque isso é fé. Isso é proximidade. Isso é conexão com a fonte. Entende? Não se trata da tua capacidade, se trata de quem você é, da tua identidade. Vamos seguir? Bem-vinda, Claíse, minha amiga, Fábio querido, Lúcia, mami, sejam bem-vindos. Vamos seguir no versículo 8, o valor transitório dos ritos judaicos. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Quer dizer, falando do povo, né, que não conhecem a Deus, acabam servindo a outros deuses. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Olha só o que Paulo fala aqui, gente. Ele fala assim, ó, essa pergunta dele é muito interessante. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a Deus por natureza que não são. Quer dizer, mesmo conhecendo a Deus, estava servindo a outros deuses, que não são, porque só existe um Deus único, é o Senhor da nossa vida. Então, não tem que estar prestando culto, estar servindo a outros deuses. Mas agora que conheceis a Deus, porque antes eles não conheciam, então prestavam culto a outros deuses. Agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Então, assim, é uma indignação de Paulo aqui. Porque como é que pode? Antes vocês cultuavam vários deuses porque vocês não conheciam Deus que é Pai, o Deus que chamou você como filho. Mas agora que você conhece esse Deus, como é que você está dando ouvidos? Como é que vocês, né, os gentios ali, os cristãos, como é que vocês estão dando ouvidos a essas leis, sabe, essa coisa de ter que seguir a lei judaica, ter que viver enfim, são tantas coisas das leis deles, sabe, gente? Tanta cobrança de obras, e não tem nada a ver com isso. Então aqui é a indignação de Paulo pelo fato das pessoas conhecerem Deus, o único Deus, e não estarem vivendo congruente com isso, ainda estarem apegados a obras que deveriam fazer para receber a salvação, que era o que pregavam ali as leis judaicas, né? E aí vamos seguir, a perplexidade de Paulo, vamos ver aqui, ó, no versículo 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para me dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Olha só, vou dar uma pausa aqui, tá, gente? No versículo 16. O que é que acontece? Deixa eu só dar as boas-vindas aqui quem chegou. Manu, seja bem-vinda.
que eu não sei o nome, Bri Gross. Seja bem-vinda também. Então, gente, olha aqui o que acontece. Ele já uma época que Paulo foi, ele estava com a enfermidade. Aqui não exalta muito exatamente que enfermidade era essa. Mas era uma enfermidade que poderia gerar resistência àquele povo de recebê-lo. Entende? Algum tipo de preconceito. E não foi isso que aconteceu. Eles receberam como irmãos em Cristo, como o próprio Cristo receberia, né? Com amor, com acolhimento. Então, aí de repente ele fala assim, ó, e cadê agora? Vocês fizeram isso por mim. Então ele valida isso, essa atitude. E cadê, ó, que é feito, pois, da vossa exultação. Exultação aqui, gente, é alegria, entendeu? Aquele povo, eles não estavam mais com aquela alegria de viver, aquela leveza, aquela garantia de filiação de Cristo, sabe? Aquela alegria de ser filho do Senhor. Aquele povo estava todo assim, ó, perturbado, sabe? Cobrado, exigido, preocupado de estar seguindo as leis, as obras, de estar seguindo a coisa correta. Então, o que ele diz? Cadê a alegria de vocês? Eu não estou entendendo nada. Cadê? Onde é que vocês colocaram essa alegria? E aí ele fala mais, ó, pois vos dou o testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para me dar. Porque ele está dando testemunho que ele foi tão bem tratado por aquele povo que ele era capaz do povo arrancar os olhos e dar para ele, se preciso fosse, de tão bom tratamento ele recebeu ali. Então ele disse assim, ó, como é que pode agora... Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Então, assim, como é que agora, eu que fui tão bem recebido por vocês no passado, eu que tenho essa conexão com vocês me conhecem a minha mensagem, conhecem a minha palavra, como é que agora eu posso me tornar inimigo de vocês? Só porque eu estou trazendo a verdade? Só porque eu estou trazendo luz para o que é verdadeiro, porque eu não estou deixando vocês serem enganados, escravizados por esse povo que está impondo a lei judaica? Então ele se indigna ali, a perplexidade de Paulo. Ele, como eu gosto de dizer, ele bateu a real com o povo judeu ali, né? Nem só o povo judeu, com os gentios, com os cristãos, né? Que eram eles que estavam sendo escravizados. E aí ele fala assim, ó, no versículo 17: os que vos obsequiam não fazem sinceramente. Aqui os que te presenteiam, os que te ordenam, os que te mostram o caminho, né? Alguma coisa assim. Não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo, olha isso aqui, gente, por quem de novo sofro as dores do parto até ser Cristo formado em vós. Sofro as dores do parto. Olha que coisa, gente. Eu vou falar isso aqui melhor para vocês. Vozinho, seja bem-vindo. Gerardo Edson Mesquita, meu avô, gente, coisa linda. Seja bem-vindo. Então, olha só, gente, ele tá ali tão preocupado, ele tá tão empenhado na missão dele de trazer a verdade para esse povo. O povo escravizado, o povo, sabe, acreditando em mentira, o povo escravizado mesmo. E Paulo se importou tanto, e olha que o povo estava rejeitando, né? O povo já estava seguindo ali as leis judaicas, já estava meio que rejeitando Paulo. E ele se importou tanto que ele se indignou, ele se ficou perplexo, ele bateu a real com o povo. E ele disse, não é possível, gente, não é possível isso. Eu sofro as dores do parto até ser Cristo formado em vós. Olha que profundo. Enquanto Cristo não for totalmente formado em vós e vocês realmente voltarem a vida de vocês para Cristo, eu não vou desistir. Eu tô aqui sofrendo. Ele compara a dor que ele estava sofrendo para trazer luz e esperança para esse povo, para trazer a verdade, para libertar o povo de Deus, que ele compara a dor de uma mulher vivendo o parto. Já pensou? Que coisa linda. E ele fala mais, ó. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Porque aqui é a carta que ele mandou para Gálatas, né? Aí ele queria estar lá, entendeu? Falando para que as pessoas ouvissem a perplexidade dele no tom de voz. Aqui, gente, ele estava verdadeiramente perplexo, sabe? Indignado. E eu acho isso bonito porque, na verdade, a gente não tem que se irar, ficar com raiva, enfim. Mas nós precisamos ficar perplexo mesmo com as coisas que distorcem o mundo espiritual, sabe? Com as coisas que não são as leis de Deus. Nós precisamos ficar perplexos com toda a escravidão do mundo, entende? Olha, é tão comum, gente. Olha, eu vejo patrão querendo escravizar liderado. Então, líderes, né? Nós estamos aqui falando de liderança. Cuidado, para não ser você quem está escravizando seus liderados. Pais escravizando os filhos, sabe? Uma educação carrasca, uma educação que não ensina, que não liberta, sabe? Então, cuidado. Nós fomos chamados a sermos livres no Senhor. É a fé que nos liberta, né? A cruz é a nossa salvação.
Foi a nossa salvação. Jesus escolheu, né, morrer na cruz por remissão dos nossos pecados. E agora nós somos livres, desde a cruz nós somos livres, libertos por Jesus. Então nós devemos ter cuidado com isso. Não sermos nós a estar escravizando ninguém, entende? Cuidado, gente. Quando a gente não aceita a opinião contrária, quando a gente rejeita alguém porque é diferente de nós, porque nós ficamos comparando o que as pessoas fazem ou deixam de fazer, porque a gente aponta o pecado dos outros ao invés de olhar para os nossos e melhorar o nosso comportamento, tudo isso é ponto onde nós estamos escravizando os outros, entende? E nos escravizando. Também uma reflexão para a gente não permitir que outras pessoas nos escravizem. Quantas regras nos impõem, entende? Tem que fazer isso porque tem que fazer. Às vezes tem regra que está até conflitando com os princípios do Senhor. Que para seguir a regra você tem que abrir mão de valores, de princípios do reino. Então não faz o menor sentido, entende? Você precisa, gente, estar conectado e ter muita clareza da filiação de Deus, tá entendendo? Então, aquele exercício a gente precisa fazer. Quem sou eu? Quem sou eu aos olhos do Pai, aos olhos de Deus? Essa pessoa sou eu. Eu não posso aceitar que ninguém, absolutamente ninguém, nem líder, nem liderado, nem ninguém acima ou abaixo na terra, possa me dizer algo diferente do que Deus diz a respeito de mim. Porque só existe um Pai, só existe um caminho. Entende? Então, se Deus me olha com esse olhar, se Deus diz isso a meu respeito, quem eu sou, quem sou eu para dizer diferente? Não vai fazer sentido. Entenderam? Então vamos seguir aqui, que tem um exemplo, uma analogia aqui que Paulo usa também para explicar para as pessoas a respeito dessa liberdade e dessa escravidão. E aí eu repito de novo o exercício para vocês anotarem, porque esse é o exercício de hoje, tá, gente? Muito precioso e que vai nos transformar também, tá? Tati, seja bem-vinda. Então, gente, no versículo 21, aqui vai falar de Sara e Agar, tá? Alegoria às duas alianças. Olha a comparação aqui. Dizei-me vós, o que quereis estar sob a lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Olha a história de Abraão aqui, gente. Ele está fazendo uma alegoria, né? Está trazendo a história de Abraão para a gente fazer uma reflexão a respeito de escravidão e liberdade. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava, que é Agar, e outro da livre, que era sua esposa, Sara. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Quer dizer, precisou ter aquela conexão carnal ali, precisou ter a carne, por quê? Porque foi a vontade dele, ele quis, ele não foi o filho da promessa. O que Deus disse? Mas o da escrava, calma aí, Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Então Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, que ele teria filhos, né assim? Só que aí o que aconteceu? Como eles desacreditaram da possibilidade de Sara ter filhos, aí o que aconteceu? Ele deitou com Agar, sua escrava, e aí teve o filho de Agar, que foi por questão da carne, pela vontade humana. Esse não foi o filho da promessa, porque Sara também teve um filho de Abraão, e o filho de Sara é o filho da promessa, é o filho do milagre, é o filho de que Deus prometeu, né? Então vamos ler mais. Opa, voltou. Então a gente está no versículo 24, tá? Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Olha isso. Esta é Agar, a escrava. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima, ela é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, olha o que está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os de que tem marido. Olha isso, gente. Essa é a promessa do Senhor na vida de Abraão, na vida de Sara. Então, existiu um filho que foi o filho da promessa. Esse é o filho de Sara. O filho da carne, o filho que não é da promessa, é o filho de Agar. Então, existe aí aqui está fazendo a alegoria, né? O que é da escravidão, o filho da escravidão, o filho de Agar, e o filho da livre, que é o filho da promessa, que é o filho de Sara. É isso que nós devemos estar atentos, entende? Existe uma escravidão, existe uma liberdade. Nós fomos libertos por Cristo.
Cristo nos libertou no preço altíssimo do seu sangue precioso ao ser pregado na cruz. E isso deve ter um valor imensurável, amigos. Nossa liberdade está aí, entende? A nossa salvação está aí. Tudo que nós fizermos de boas obras vem como gratidão, como amor, como honra a esse Deus maravilhoso. Mas Ele não precisa das nossas boas obras, Ele precisa da nossa fé forte, da nossa fé firme nele, com Ele, para Ele. E olha só mais o que fala, ó. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Aí aqui Paulo traz. Aqui ele vai juntar. Por que ele contou a história de Abraão? Porque ele disse, olha, vós, irmãos, são filhos da promessa, assim como Isaac, que foi filho de Sara. Isaac é filho da promessa, assim sois vós. Você sabe o que significa Isaac, gente? Isaac significa alegria, sorriso, riso fácil. Então, aí é que tá. O filho da promessa é essa alegria. Essa liberdade que nos alegra. Então, assim como Isaac foi filho da promessa para Abraão, nós somos filhos da promessa de Cristo. Ele nos chamou como filhos, filhos amados. Como, porém, aqui no versículo 29, como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Olha aí, ó. Assim como o que nasceu da carne, o filho do pecado, o filho da escravidão, ele perseguiu o filho da promessa, assim está acontecendo hoje, é o que Paulo diz. É assim que estava acontecendo na Galácia, né? Com os Gálatas. Quer dizer, os judeus estavam impondo as leis judaicas, mas na verdade não se tratava daquilo, se tratava da fé em Deus. Então, é como se fosse ali uma perseguição, né? Ele fala, o filho da promessa está sendo perseguido pela escravidão. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então, gente, isso aqui é pra gente tomar posse dessa palavra. Nós somos filhos da promessa, nós somos filhos amados do Senhor. Não porque merecemos, mas porque Deus quis. Não há nada que a gente possa fazer para merecer esse amor, gente. Nem para desmerecer, nem para merecer. Simplesmente nós somos livres em Cristo, porque Ele nos amou, Ele escolheu nos amar primeiro. Independente de como a gente se vê, do que a gente faz, do que deixa de fazer, dos pecados que já cometemos e dos outros que ainda vamos cometer. Isso não quer dizer que a gente deve levar uma vida desregrada, descumprir os princípios, os preceitos da lei, não. Nós devemos estudar a palavra, nós devemos honrar Deus, seguindo os princípios, mas isso aí, gente, é amor, é gratidão, é honra. Porque nada que a gente faça, gente, pode ser capaz de comprar a salvação. Nada que a gente possa fazer é capaz de comprar o amor de Deus, sabe? Tem gente sofrendo, cansado, sabe? Arrancando os cabelos da cabeça, tentando comprar esse amor de Deus, tentando merecer, sabe? Tem gente que peca e se distancia de Deus, porque eu não mereço. Mas, meu amigo, você não merecia nem quando estava fazendo tudo certo. Entendeu? Então, não se trata disso, gente. Que a gente possa hoje se aliançar ao Senhor. Esteja como se estiver a nossa vida hoje. Seja a gente estando pecando muito, seja a gente estando vivendo a palavra. Não importa como está hoje, não importa como está a nossa liderança, não importa se estamos sendo justos, bons, humildes. Não importa. Que hoje a gente possa voltar para Deus, voltar para o Senhor. Porque Ele nos ama exatamente como nós nos encontramos hoje. Que a gente possa colocar ordem nas coisas. Em primeiro lugar, a fé em Deus. A aliança forte com Ele. Seguir perto dEle. Seja qual for a situação. E depois, sim, por amor, por honra, buscar entendimento. Buscar entendimento na palavra. Não é no que nos dizem, não é nas leis, nas regras que nos impõe o homem. Mas na palavra. Entendendo não as regras, mas os princípios. E que a gente possa seguir os princípios. Não com dor, não com peso, sabe? Não com exigência, mas por amor, com alegria, exultando sempre na palavra do Senhor, com alegria, porque nós somos livres, que hoje nós possamos celebrar essa liberdade. Nós somos livres porque Cristo nos libertou e ninguém pode nos escravizar. Ninguém pode nos escravizar. Não é amigo, não é pai, não é mãe, não é líder, não é igreja, não é ninguém, gente. Padre, pastor, ninguém pode nos escravizar. Ninguém pode dizer que nós somos algo diferente do que Deus diz que nós somos. Entenderam isso? Dalet, querida, seja bem-vinda. Thay, Narai,
Naraísa, não é isso? Seja bem-vinda, querida. Marcionila, minha linda, quanto tempo, seja bem-vinda. Então, gente, é essa aqui a mensagem de Paulo para nós. Que nós sejamos livres, livres em Deus. E nosso exercício de hoje, tá, gente? Pra gente ter algo bem prático. Franciele, querida, coisa boa, seja bem-vinda. Gi, minha amiga. O exercício de hoje, só lembrando, tá, gente? Você vai reconectar a tua filiação. Você vai voltar os teus olhos para o Senhor e olhar para você com o olhar de Deus para ti. Como é que Deus te vê? Quando Ele olha para você do alto dos céus, como é que Ele te enxerga? Ele sabe mais a teu respeito do que você. Ele te enxerga com amor. Quem é você segundo os olhos do Pai? Então você vai fazer esse exercício hoje. Pega uma folha, pega um caderno e vai escrever: eu sou. O que é que Deus te vê? Deus te vê corajosa? Eu sou corajosa. Eu sou firme, eu sou amada. Eu sou filha querida. Eu sou eleita, eu sou, enfim, o que você é diante de Deus? Traga todas as tuas características filiadas por Deus, combinado? Gente, isso é extremamente libertador. Esse exercício vai te conectar com Deus, vai te libertar e vai te fortalecer na tua identidade celestial. Então, eu quero te convidar a fazer esse exercício hoje e ficar atento, para que nós nem sejamos alvos da escravidão dos outros, né? Quem está querendo nos escravizar, e nem sejamos nós quem está tentando escravizar os outros. Entenderam? Nós somos livres e por sermos livres devemos celebrar essa liberdade, nos alegrar no Senhor e libertar o povo que ainda está em cativeiro, ainda está preso, ainda está escravizado aí pelo mundo. Combinado? Então, meus amados, tenha um dia bem abençoado, que benção essa palavra. Deus nos amou primeiro, é isso mesmo, Gi. Somos filhos do rei, sacerdotes real. É isso, gente, olha que maravilha. Filhos do rei, sacerdócio real. Gente, isso é maravilhoso, né? Muito bom saber disso. Eu aprendi muito com esse exercício, declarando palavras de bênção sobre mim, fortaleci minha identidade em Cristo. É isso aí. É todos os dias, tá, gente? Vamos fortalecer todos os dias até que a gente sinta que nova criatura somos. Nova criatura liberta no Senhor, porque Ele nos quer livres, tá bom? Tenha um dia bem abençoado todo mundo. Sou nova criatura em Jesus Cristo. É isso aí, Mônica. Marcionilha, minha amada, que saudade de você. Como você tá? Pareça, viu? Beijo no coração. Estazinho, você é muito maravilhosa. Nós somos, né, gente? Nós somos que assim Cristo nos fez, né? Maravilhosos em Deus. Essa é a nossa identidade, gente. Essa é a nossa identidade. Vamos nos fortalecer. Beijo no coração de todos. Amanhã estamos juntos, 7h30 da manhã, para estudar o capítulo 5, tá, gente? Só mais 2 dias e nós fechamos Gálatas. E aí nós vamos para a 7ª fase devocional. Vocês estão de parabéns, viu? Vocês estão avançando. Daqui a pouco a gente lê a Bíblia toda, né? Já tem gente me mandando mensagem. Daqui a pouco a gente concluiu. E isso é maravilhoso, meus amados. Beijo no coração, beijo, mami. Deus continue me abençoando e abençoando vocês também. Deus abençoe, gente. Até amanhã.